E chegamos ao quarto bloco desta tarde, que está relacionado com o aumento vertical da crista óssea. O aumento vertical da crista óssea é, sem dúvida, o maior desafio para quem faz regeneração óssea. E é também o procedimento regenerativo menos previsível e com maior probabilidade de complicações. Vamos, neste bloco, abordar técnicas para obter um aumento vertical da crista óssea. São elas a regeneração óssea com malha titânio individualizada e, por último, o aumento vertical com a utilização de osso autólogo. Vamos então para a primeira conferência sobre o aumento vertical, que será apresentada pelo colega e amigo Dr. Nuno Cruz, que nos vai falar sobre a regeneração óssea com malha titânio individualizada. O Dr. Nuno Cruz é médico dentista, licenciado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é pós-graduado em implantologia oral pela Universidade de Sevilha, é pós-graduado em implantologia oral avançada também pela Universidade de Sevilha, é doutorado pela Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona, e é coordenador do Serviço de Medicina Dentária do Hospital da Luz, em Coimbra, e é atualmente o presidente da SOPIO, Sociedade Portuguesa de Implantologia e Osteointegração. Nuno, é um prazer ter-te connosco. Passo-te a palavra. Obrigado, Salomão, e obrigado à Klöckner e à Botice por este amável convite, muito especial ainda por cima, tendo a ti um amigo a compartilhar este momento, este bloco, e estar presente num evento que de facto é incontornável hoje em dia para quem gosta da implantologia, para quem se dedica à implantologia. O Bone Tissue Day da Klöckner é sem dúvida um evento que nunca se deve perder todos os anos. De facto, para mim é um prazer estar aqui a falar de um tema que me é particularmente querido, que são as malhas em titânio individualizadas para a regeneração óssea, seja ela uma regeneração óssea combinada vertical e horizontal, ou seja, uma regeneração óssea meramente num dos sentidos. E como tal, este tema é-me querido porque de facto me tenho dedicado a ele ao longo dos últimos anos. E, no fundo, a regeneração óssea individualizada, que é disso que estamos a falar, não é mais do que uma regeneração feita à medida de cada um dos nossos pacientes. De alguma maneira, essa regeneração óssea vem de acordo com aquilo que é o conceito do planeamento reverso. No fundo, o que falamos de uma reabilitação prostodonticamente guiada, também podemos falar de uma regeneração óssea prostodonticamente guiada, porque tudo, ou na grande parte dos casos, muitas vezes necessitamos recorrer a uma regeneração óssea antes ou durante a colocação dos nossos implantes. E se olharmos um pouco para a bibliografia ao longo destes últimos anos, e se nos focarmos, por exemplo, nos números de Daniel Buser, percebemos que pelo menos em metade das nossas reabilitações com implantes vai ser sempre necessário a utilização de um procedimento de regeneração óssea, seja ele prévio à colocação dos implantes, ou seja ele em concomitância com a colocação dos mesmos. E isto vários artigos dizem-nos isso, vários estudos, às vezes estudos até com uma incidência em termos de casos clínicos bastante elevada, em que na ordem dos 40% até 55% dos casos clínicos ou da reabilitação com implantes são efetivamente necessários recorrer a uma regeneração óssea. E assim, também se quisermos olhar e focar-nos mais neste tema da regeneração óssea individualizada, verificamos que também alguns autores nos dizem que isto seria o ideal. O ideal seria repor a anatomia perdida antes ou posterior à perda dos dentes, repor a anatomia óssea perdida para que possamos fazer uma reabilitação tridimensionalmente correta e de acordo com a prótese ideal para o nosso paciente. E temos várias ferramentas à disposição para fazer uma regeneração óssea individualizada, e eu vou-vos falar das malhas em titânio individualizadas, feitas à medida, baseadas a partir de um CBCT, ou inicialmente de um CBCT do nosso paciente. E o workflow é um workflow muito simples. Uma vez tendo o ataque, tendo os fecheiros DICOM, enviamos para o fabricante, existem diversos neste momento na Europa, e pedimos para que nos seja feita uma planificação que naturalmente, como tudo hoje em dia em termos tridimensionais que é feito por uma terceira parte, terá que ser sempre aprovada por nós. E uma vez aprovada é produzida por SLM, por sintetização a laser, por no fundo um bioprinting, uma técnica de bioprinting,
para depois obtermos então a nossa malha em titânio que nos é entregue, pelo menos de acordo com quando utilizamos alguns dos fabricantes, vem entregue estéril e pronto a utilizar. Há outros fabricantes que nos enviam numa manga e que temos que as esterilizar. Mas basicamente temos uma malha feita exatamente à medida e que, se tudo correr bem e se partirmos de um CBCT que seja de qualidade, porque é algo sempre muito importante para que depois o desenho da malha seja também ela perfeita em termos de adaptação, obtemos uma malha tridimensional para podermos colocar e poupamos assim de alguma forma bastante tempo cirúrgico, porque tudo parte de uma planificação prévia. Juntamente, ou pelo menos alguns dos fabricantes enviam-nos juntamente uma ficha técnica que é muitíssimo interessante porque nos traz um conjunto de informação que uma vez mais nos permite precaver nos materiais que temos de ter disponíveis para a nossa reabilitação ou para a nossa regeneração, nomeadamente o volume que vamos a regenerar, e no caso das malhas em titânio individualizadas, tipicamente utilizamos um protocolo 50-50, 50% osso autógeno, 50% de um biomaterial. Utilizamos também um recobrimento, sobretudo quando estamos a falar em malhas em titânio com um poro mais amplo, utilizamos um recobrimento com membranas de colagênio tipo 1. Esta ficha técnica dá-nos também a indicação do tamanho ou eventualmente do número de membranas, dependendo do tamanho que teremos que ter disponíveis para utilizar, assim como dos parafusos de osteossíntese que teremos que utilizar para a fixação da malha em titânio, no seu comprimento e no seu diâmetro. E, portanto, é toda uma informação importante para termos previamente e para nos prepararmos para a nossa cirurgia. E, para tal, trago-vos um caso clínico. Trago-vos um caso clínico em vídeo que eu vou procurar documentando, mas eu penso que será bastante elucidativo de todo o procedimento e que nos retrata um caso do início ao fim, a primeira cirurgia, a segunda cirurgia, e depois trago-vos o caso finalizado em fotografia, que é mais fácil. Como ponto de partida, nestes casos, um CBCT. Neste caso, utilizamos uma guia radiológica. Hoje em dia, inclusivamente, as guias radiológicas já podem ser, de alguma forma, dispensadas, porque os softwares já nos permitem trabalhar a parte da reabilitação neles próprios, mas ainda assim, quem quiser pode efetivamente fazer uma guia radiológica para tirar a TAC ou CBCT. Neste caso em concreto, era um defeito combinado, vertical e horizontal. Como em todas as cirurgias em que vamos fazer regeneração, temos que ter uma superfície óssea liberta de qualquer fibra do periósteo ou de algum tecido conjuntivo inerente ao tecido ósseo. Temos que ter uma boa abertura do campo para vermos efetivamente bem o nosso espaço de atuação. Neste caso, experimentamos a adaptação sempre da malha previamente, antes de, inclusivamente, marcar a localização dos parafusos de osteossíntese, os parafusos que vão fixar a malha. Eventualmente, se notarmos algum aspecto mais irregular, podemos, com um microscraper, por exemplo, regularizar essa superfície. Fazemos a nossa descorticalização, como fazemos noutras metodologias de regeneração óssea. E neste caso, como estamos a usar uma malha com poros largos, que em termos pessoais é a minha preferência, permite-me fixar a malha de titânio e depois então preenchê-la através destes poros largos, porque poderíamos preencher a malha e colocá-la sem estar fixa e posteriormente então colocar os nossos parafusos de osteossíntese. Algumas das vezes eu prevejo sempre alguma dificuldade na adaptação da mesma, uma vez que enchemos bem esta malha, o nosso biomaterial e o nosso osso autógeno, e pode-nos dificultar ali um bocadinho a adaptação da mesma. Então, de uma forma, mas meramente uma opção pessoal, eu utilizo a fixação prévia e depois o preenchimento. As nossas membranas de colagênio,
uma vez a ficha técnica já nos tinha dito que iríamos precisar de determinadas dimensões de membrana, uma só não nos iria ser suficiente, então utilizamos. Neste caso, estas malhas em titânio têm uns pinozinhos que nos ajudam a fixar a membrana de colagênio, que nos evita utilizar uma taxa adicional ou outro meio de fixação, ou superar o periósteo. E neste caso também utilizamos uns prolongamentos da malha em titânio com uns pinos para fixar os nossos provisórios, os nossos dentes temporários nesta primeira fase. Posteriormente, aproximadamente 8 meses após a primeira cirurgia, depois vamos reentrar. Quando entramos, notamos uma pequenina fenestração junto a um desses pinos, nada de especial. Enfim, não temos tempo para abordar a literatura no que diz respeito à taxa de exposição, seja ela precoce ou seja tardia, poderá ficar para outra altura, mas as exposições tardias trazem-nos pouco problema quando surgem fundamentalmente a partir do terceiro, quarto mês da primeira cirurgia. Neste caso optámos por seccionar a malha em titânio em duas metades, mais ou menos a nível da crista óssea. Ali junto ao setor do dente 22, mais coisa menos coisa, podemos perceber que efetivamente foi o nosso ponto de exposição e temos ali algum tecido de granulação, ao contrário do que conseguimos ver no resto da malha, ou por baixo do resto da malha. Retiramos os parafusos de fixação, os parafusos de osteossíntese e as duas metades então da malha individualizada. É preciso sempre ir com alguma paciência, porque normalmente estas malhas, quando efetivamente temos um bom resultado em termos de regeneração óssea, às vezes podem ter, em alguns pontos, ser mais difíceis de remover. Vê-se também que temos uma espécie de uma criação de um pseudoperiósteo que está já descrito na literatura e que normalmente eu aconselho a não fazer a cortagem do mesmo, porque temos já uma rede vascular mais ou menos estabelecida e que efetivamente não convém reduzir, porque faz parte de um processo regenerativo e de estabilização da nossa regeneração. Cortamos e sim, então, o nosso ponto de exposição, que é visível, é bem visível na imagem. E passamos à preparação do leite implantar. Naturalmente, hoje em dia, com a facilidade que temos de poder elaborar uma guia cirúrgica para fazer esta segunda etapa através de cirurgia guiada, era perfeitamente passível e execuível. Não foi a nossa opção na altura, até porque percebemos que naquele ponto de exposição poderíamos, a dada altura, ter que alterar a localização deste implante, portanto que estava planeado ser na posição do dente 22 e então tê-lo que trazer um
pouco mais para a linha média, para a zona do dente 21. Um bom torque de inserção nos implantes, nomeadamente mais a nível do 12. E como fazemos também habitualmente em todas as nossas cirurgias, depois efetivamente medimos o nosso ISQ com o Penguin, que é uma ferramenta hoje em dia para mim indispensável no dia a dia cirúrgico. Muito bem, isto era o raio-x final, após a colocação dos implantes. E, posteriormente, e em forma para acabar o caso clínico, este é um follow-up que temos de 3 anos, embora seja uma paciente relativamente pouco colaborante em termos de higiene, tem-se mantido efetivamente um caso perfeitamente estável e temos acompanhado este e os outros de perto. Finalmente, e porque é um bloco de várias palestras muitíssimo interessantes e porque este formato é um formato que também a mim me agrada, temos pouco tempo e deixo-vos apenas as palavras que gosto sempre de deixar, palavras que me ajudam a reger o meu dia-a-dia clínico, que é efetivamente olhar para o paciente como um caso específico, como algo independente de todos os outros aqueles que fazemos e olhá-lo de uma forma sempre muito atenta, sempre muito dedicada àquilo que é as necessidades específicas do paciente, neste caso da reabilitação com implantes mais adequada ao nosso paciente. E deixar-vos também aquilo que efetivamente nunca me deixa esquecer sempre que faço uma regeneração óssea, é que nós efetivamente estamos a tentar contrariar um movimento da natureza, nós estamos a tentar recuperar algo que a natureza o fez perder de uma forma fisiológica, provavelmente partindo de uma base patológica, mas de uma forma fisiológica, e nós estamos a tentar combater a natureza nesse sentido, e portanto temos um desafio acrescido sempre que fazemos regenerações, como disse o Salomão no início muito bem, sobretudo quando falamos de regenerações verticais, que são sem dúvida aquelas que nos trazem o maior desafio. Quem sabe noutra altura, com um pouco mais de tempo, poderemos falar do futuro da regeneração óssea individualizada. Uma vez mais, permitam-me agradecer à Klöckner, à Botice e fundamentalmente ao meu querido amigo Salomão, por este convite, para estar aqui presente. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, Nuno. Excelente apresentação e muito bem documentada. Este caso clínico, ainda para mais no setor anterior, numa zona estética, por isso um grande desafio e um ótimo caso para documentar esta tua técnica. Infelizmente não temos muito tempo para muitas perguntas, mas gostaria de te colocar algumas. A primeira, e penso que não tiveste tempo de abordar, mas a principal complicação desta técnica provavelmente será a exposição da malha, se calhar mais precocemente durante a fase de cicatrização. A minha questão é se reparei que a malha ou o poro da tua malha era bastante dilatado, bastante grande. Se da tua experiência clínica já experimentaste diversos tamanhos da malha, se associas o sucesso ou o maior número de complicações está relacionado com o tamanho ou com a espessura da malha, o que é que nos dizes sobre isso? Olha, obrigado pela pergunta, Salomão, de facto é muito interessante. De facto, as exposições são o drama de qualquer barreira para a regeneração óssea. A literatura, sobretudo no que diz respeito às malhas de titânio convencionais, tradicionais, aquelas que compramos nas casas comerciais,
é bastante clara, os números são bastante expressivos e às vezes até um pouco assustadores. No caso das malhas em titânio individualizadas, e dividindo aqui um bocadinho a tua pergunta em duas partes, as exposições ou aquilo que temos de literatura, e não nos podemos esquecer que temos uma literatura que ainda não tem muitos anos, temos 11 anos de literatura publicada sobre este assunto, não temos nenhuma revisão sistemática com meta-análise, mas temos algumas revisões sistemáticas que incluem também as malhas em titânio, que são muito interessantes de ver e de comparar números, mas dizer que as malhas em titânio individualizadas, pelo menos até aos dias de hoje, têm uma taxa de exposição mais curta. Sabemos também que esta taxa de exposição pode variar ali se corrermos a literatura disponível, entre os 0% e os 33%, mais coisa, menos coisa, mas que anda ali na casa dos 25%. E é inferior à das malhas, é bastante inferior à das malhas em titânio convencionais. Ainda assim, são um problema. São um problema porque, efetivamente, se a exposição é de uma forma precoce, pode, efetivamente, comprometer-nos toda a regeneração. A verdade é que também a literatura é baseada um pouco em estudos do Lozada e Parroquet e de mais uma série de autores em que analisam qual é que são as perdas de acordo com a exposição e o timing da exposição. Percebemos que quando ultrapassa aquele período crítico, aproximadamente, se dissermos em números redondos, 2 meses, 8 semanas, 8 a 10 semanas, percebemos que as consequências não são tão graves e que muitas vezes podemos terminar o nosso planeamento, terminar a nossa reabilitação, sem mudar ou sem ter grandes consequências naquilo que foi a projeção inicial desse mesmo tratamento. Isto por um lado. Por outro lado, a pergunta me fazes relativamente aos poros. Eu tenho mais experiência com estas malhas com poro mais largo, por opção pessoal, porque efetivamente se formos para outros fabricantes, temos um poro mais pequeno. Podemos inclusivamente às vezes determinar. Este fabricante em particular, neste momento, já te permite inclusivamente ter 3 tipos de malhas, tu selecionas se queres um poro mais largo ou mais estreito. E, portanto, isso dá-te mais flexibilidade até para o teu trabalho. A verdade é que não está comprovado, não existe nada que nos diga que os poros mais largos poderão ter mais risco de exposição ou de fracasso do que os poros mais estreitos, de 1,5, por exemplo, 1,5 mm ou 2,5. Não há uma relação direta nisso, nem o contrário também. Percebemos é que existe um conjunto de fatores que poderão influenciar essas mesmas exposições, nomeadamente a dimensão deste poro, que ainda não existe um consenso baseado na evidência, o tipo de superfície, como é que é feito o tratamento de superfície, é algo que está muito em discussão neste momento, o facto do recobrimento ou do tipo de membrana que utilizas e a utilização do plasma rico em plaquetas do tradicional PRF, que também alguma literatura nos mostra que a sua utilização em concomitância também favorece efetivamente os resultados ou permite um menor número de exposições. Pelo menos a literatura assim nos indica que temos disponível. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, e abriste-me outra pergunta, que é a tua opção pessoal por este tamanho do poro tem mais que ver com a facilidade de colocação do enxerto e já com a membrana, ou com a facilidade de remoção da membrana, porque também é muito complicado quando tudo funciona corretamente, às vezes a remoção deste tipo de membranas. Olha, é uma bela observação, porque de facto a minha preferência vai por 2 fatores específicos. O primeiro é um deles, não por nenhuma ordem em particular, é efetivamente porque me permite verificar a adaptação e fixar logo a membrana. E fico logo tranquilo e depois preencho tranquilamente e posso ter maior controle sobre esse preenchimento. A segunda razão, e talvez uma razão que eu acho que continua a ser muito válida, tem a ver com se tivermos uma exposição. Claro que nós não avançamos para uma regeneração com este tipo de material a pensar que vamos ter uma exposição, mas temos que contar que pode acontecer. E efetivamente, se temos uma exposição, consegue haver uma epitelização por baixo da malha muito mais fácil e haver um selamento biológico que te permite perder parte do teu enxerto, naturalmente, mas não perder todo. E sobretudo não infectar, porque se não infectar, podes efetivamente permanecer com parte da malha exposta, mas com o nosso epitélio a recobrir por dentro o nosso enxerto. Agora, quanto à remoção,
é um pouco mais, pela minha experiência, é um pouco mais difícil a remoção quando o poro é mais largo, porque se tens de facto uma regeneração que funcionou, há pontos em que é de facto difícil removê-la. E, portanto, comparativamente às de poros mais estreitos, os poros mais estreitos são mais simples de remover, sem dúvida. Muito obrigado e esta pequena discussão, mas valeu muito e transmitiste-nos muita informação valiosa. Muito obrigado, Nuno, convido a ficares para o Obrigado, eu. resto das palestras sobre o tema do aumento vertical. Até já. Muito obrigado. A última conferência deste bloco vai abordar o aumento vertical do rebordo alveolar, mas com a utilização de osso autólogo, e será apresentada pelo Dr. Juan Zofia. O Dr. Juan Zofia licenciou-se em odontologia pela Universidade Complutense de Madrid, tem mestrado em periodontologia e implantologia e é especialista em odontologia estética e reabilitação oral. É também professor em programas de pós-graduação na Universidade Europeia de Madrid e na Universidade Alfonso X El Sábio, também em Madrid. É diretor do Departamento de Odontologia do Instituto Dr. Lalinde. Olá, Juan. Es un honor tenerte con nosotros en Bonnet Tissue Day, Portugal. Yo en particular sigo tu trabajo, que me encanta muchísimo, siempre muy bien documentado, muy metódico y muy preciso. Así, Juan, es con gran expectativa que esperamos por tu ponencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, yo voy a hablar en español, si me permitís. Sí, claro que sí. Nosotros te entendemos muy bien. Bueno, es un honor estar aquí y te agradezco, Salomao, la invitación y también agradecer a Botis y a Klöckner la organización de este evento. Bueno, pues voy a tratar de explicar en español, así que pido disculpas a la audiencia, cómo es esta técnica de reconstrucción o de regeneración vertical con bloques. Y para ilustrar la técnica voy a mostrar este caso de esta paciente joven que tiene 46 años y le han colocado 2 implantes en el sector anterosuperior. Uno de ellos fue un implante inmediato y el otro fue con un procedimiento de regeneración ósea y tuvieron un problema con la retracción del colgajo y después de varios meses de provisionalización, la paciente presenta esta situación clínica. Para poder tratar este tipo de complicaciones necesitamos remover primero los implantes, pero vamos a hacer un pequeño diagnóstico previo donde vemos que efectivamente hemos perdido completamente el hueso interproximal. Esta es la situación radiográfica que presenta la paciente y lo primero que tenemos que definir es si los implantes tenemos que explantarlos o los podemos mantener. Realmente los implantes, bien por una complicación biológica y por una complicación en cuanto a la posición, es preciso retirarlos si queremos conseguir un restablecimiento vertical del componente óseo y del componente de tejido blando para poder restaurar verticalmente a esta paciente, puesto que tiene una sonrisa gingival y tiene bastante exposición de tejido en sonrisa. Como veis, el sondaje de uno de los implantes es de aproximadamente 9 milímetros hasta el margen, pero hoy en día retirar los implantes es relativamente sencillo. Lo que tenemos que valorar es cómo vamos a reconstruir este defecto vertical. El problema cuando nos encontramos 2 o más dientes es la reconstrucción tridimensional del septo, que es lo que va a dar después soporte al tejido blando y con lo que, gracias a lo cual, podremos reconstruir la papila interimplantaria o interdental. Con respecto a las múltiples técnicas que se pueden emplear en regeneración vertical, esta última revisión sistemática de Urban nos dice que no hay una técnica mejor que otra para realizar este tipo de regeneraciones, con lo cual va a depender un poco de las preferencias del clínico, de la habilidad del manejo y de, bueno, cuáles son los objetivos que tenemos, ¿no? Yo personalmente, en este caso, como en tantos otros, suelo utilizar este tipo de regeneración vertical con bloques, puesto que me ha dado buenos resultados en sector anterosuperior. Prácticamente limito la técnica a esta zona anterosuperior,
Realmente en las zonas posteriores no someto a los pacientes a una cirugía o una zona donante adicional, pero es cierto que cuando utilizo este tipo de procedimiento y tengo alguna complicación, normalmente no suelo tener demasiadas consecuencias estéticas con respecto a la retracción del tejido blando, y es por eso que me inclino por esta técnica, que fue descrita por Fouad Khoury en el año 2007 y que yo llevo practicando desde el año 2012. Básicamente, cuando planteo este tipo de regeneraciones, mi protocolo particular es este. Suelo pautar 3 cirugías a los pacientes. En la primera intervención suelo extraer los implantes o explantar los implantes. Si no existen implantes, generalmente analizo el tejido blando y suelo hacer un primer injerto de tejido conectivo en esta primera intervención, puesto que para poder tener éxito con esta técnica es preciso obtener un buen cierre primario del tejido. Entonces, normalmente el procedimiento de reconstrucción empieza con una cirugía de injerto o de aumento del tejido blando, y 3 meses después, cuando ya tengo la maduración de ese tejido, voy a hacer una segunda cirugía donde voy a realizar la reconstrucción ósea tridimensional mediante bloques obtenidos de la rama mandibular, de la línea oblicua externa de la rama mandibular. Después de conseguir la regeneración vertical, podemos esperar entre 3 u 8 meses en función del tamaño del defecto. Khoury preconiza 3 meses, yo suelo dejar un poco más, entre 5 y 6 meses, porque prefiero tener una remodelación del hueso mucho más madura para poder colocar los implantes en una posición tridimensionalmente correcta y poder calcular entonces dónde va a estar la posición del implante. En la tercera intervención, una vez que ha madurado y hemos constatado que tenemos regeneración ósea, vamos a retirar los tornillos que fijan los bloques, vamos a colocar los implantes y un segundo injerto de tejido conectivo en vertical y en la parte oclusal vestibular para poder después modelar el tejido mediante provisionales para conseguir el resultado estético final. Como decía, retirar los implantes hoy es fácil con estas herramientas, apenas lleva unos pocos minutos. Pero como veis, al retirar los implantes nos encontramos que tenemos un defecto en el tejido blando y necesitamos implementar o aumentar el espesor para después proporcionar un buen cierre primario del tejido blando. Aquí tenemos los implantes retirados y lo que vamos a hacer en esta misma intervención, ya que tenemos a la paciente anestesiada, es obtener un trozo de tejido conectivo del paladar para poder incrementar ese espesor y la altura de los tejidos, especialmente en la parte oclusal, donde vamos a tener que realizar después la sutura. Esto es una técnica donde hemos desepitelizado el injerto que hemos extraído del paladar de manera selectiva, dejando esa pequeña superficie o área de tejido epitelizado que la vamos a dejar expuesta. Esta es la cicatrización. Aquí podéis observar cómo se encuentra la situación de los tejidos a los 10 días. Desde un punto de vista oclusal veis cómo esa pequeña zona que hemos dejado expuesta ha madurado completamente debido a que la superficie o el tamaño del injerto es bastante grande. Y este es el tipo de provisionales que utilizo en estos pacientes. Primeramente suelo utilizar unas placas de Essix, que es como ya sabéis, un plástico que tapa completamente el paladar, ya que he tenido que obtener un injerto bastante considerable, y una vez que ha pasado la fase de maduración, aproximadamente 2 semanas después, reemplazo esa férula de Essix por estos provisionales tipo Maryland, que tienen una estructura metálica colada con esas perforaciones que me permiten provisionalizar a largo plazo con bastante comodidad para los pacientes. Aquí veis la situación en boca, con el Maryland ya adherido y los tejidos más maduros. Y como veis, hemos conseguido un cierre primario de los tejidos, hemos aumentado el espesor, pero todavía tenemos un defecto vertical y tenemos que hacer la regeneración todavía tridimensional 3 meses después de realizar el injerto. En el momento de la reentrada, aquí veis el abordaje quirúrgico es sencillo. Suelo hacer solamente una incisión en la parte distal, normalmente la suelo hacer en la parte mesial del 4 o en la parte mesial del 5, y suelo hacer intrasurcular en la parte mesial. Procuro evitar las descargas verticales en la zona anterior entre caninos
Y aquí lo que podéis observar es el defecto, es un defecto tipo 3 de Saber, que tiene un componente vertical, pero también horizontal, que tenemos que regenerar. Y el principal reto que tenemos en estas situaciones es conseguir la regeneración completa del hueso, especialmente a nivel interproximal, donde vamos a buscar ese soporte del tejido blando para conseguir la máxima estética posible. La extracción del bloque la suelo realizar con piezosurgery. No he sacado las fotos del área donante por tiempo. Es bastante sencillo con un aparato piezoeléctrico poder obtener un bloque suficientemente grande como para luego poder dividirlo en 3 secciones. Estas son las 3 secciones. La más grande irá en la parte vestibular, la más pequeña irá en la parte palatina y la parte mediana procuraremos adaptarla para cerrar el encofrado en la zona oclusal. Para facilitarme la tarea, normalmente lo que suelo hacer es atornillar los 2 primeros bloques, el palatino y el vestibular, fuera de boca, con un tornillo intermedio. Y aquí podéis observar un vídeo con el tamaño del defecto. Es importante manejar muy bien el colgajo, puesto que vamos a tener que realizar generalmente una incisión en la parte no crestal, sino más bien tenemos que irnos hacia vestibular, puesto que toda la parte de tejido que hemos generado con el injerto previo en la primera cirugía es la que vamos a desplazar hacia la parte palatina para que forme esa pared de tejido blando y luego podamos tener un cierre de la herida. En el procedimiento quirúrgico colocamos los 2 bloques que, como he dicho, están fijados fuera de la boca mediante un tornillo pasante, y después simplemente lo que hago es fijar el bloque vestibular con 2 tornillos accesorios. A partir de aquí ya tenemos nuestro encofrado. Simplemente vamos a rellenar toda esa zona con virutas rascadas con un rascador. En la zona misma podemos utilizar la zona donante, la zona de la rama, o incluso podemos utilizar la zona de la premaxila para poder extraer ese hueso particulado autólogo, que es lo que va a rellenar ese defecto. La colocación de la tapa oclusal es una preferencia que no tenemos por qué utilizar. Hay quien utiliza solamente el bloque vestibular y el bloque palatino. Yo procuro utilizar siempre un bloque vestibular. En este caso no es que utilizara 2, lo que pasa que al intentar atornillarlo se me fracturó y entonces en vez de utilizar un solo tornillo, pues tuve que utilizar 2. Simplemente se realiza la sutura y la principal ventaja que tenemos con este tipo de cirugías es que el cierre primario del tejido, si tenemos un buen espesor, no solemos tener, o yo no suelo tener realmente exposición de los bloques, ¿no? Pero es muy importante el cierre pasivo sin ninguna tensión. Aquí veis después la colocación del provisional, el mismo puente Maryland que llevaba la paciente, y simplemente tengo que dejar madurar estos bloques aproximadamente unos 5 o 6 meses. A los 5 o 6 meses realizo la reentrada. El procedimiento quirúrgico es exactamente el mismo: una incisión crestal, una incisión de descarga en la parte distal y una incisión intrasolcular en la zona mesial. Vamos a retirar los tornillos. Ahí veis radiográficamente cómo se encuentran los bloques. Hay que retirar los tornillos para poder colocar o realizar el posicionamiento del implante. En este caso, aunque faltan 2 dientes, solamente voy a utilizar un implante en el central y la prótesis será un puente de 2 piezas con un cantilever. Esta es la colocación del implante. Es un implante Klöckner Vega de 4 milímetros por 12. Y aquí podéis observar cómo se ha formado un hueso bastante vascularizado y que nos permite restablecer el marco óseo para poder ubicar el implante en la posición tridimensionalmente correcta. El hecho de esperar un poco más me permite que el remodelado óseo esté avanzado y pueda calcular fundamentalmente a qué profundidad tengo que sumergir el implante con respecto al futuro margen gingival que voy a tener en las restauraciones. Y adicionalmente, en esta intervención de colocación del implante, suelo realizar este segundo injerto de tejido conectivo que voy a extender desde la parte oclusal hasta la zona vestibular. Bien, este es el cierre, también sencillo, donde ya podemos obtener un gran volumen de tejidos con el que poder modelar la prótesis provisional.
Vamos esperando que cicatrice, aproximadamente retiro los puntos a las 3 semanas cuando ya ha cesado la inflamación. La paciente en este momento sigue llevando su puente de Maryland durante unos cuantos meses más. Aproximadamente espero que el implante y el tejido blando cicatricen a otros 3 meses. Estamos en total aproximadamente ya 1 año después de la primera intervención. Y ahora ya tenemos suficiente volumen para poder modelar con un provisional. Lo que resta ahora es la exposición del implante o segunda fase quirúrgica. Aquí veis que todavía tenemos algunas invaginaciones en la zona mucosa que vamos a tener que modelar o presionar con el provisional hasta poder obtener una anatomía adecuada. La segunda fase quirúrgica es bastante sencilla. Yo normalmente suelo realizarla con una fresa. Procuro quitar o remover la menor cantidad posible de tejido, puesto que lo que quiero es emplear ese exceso de volumen para poder desplazar el tejido a conveniencia, fundamentalmente en las zonas donde tenemos un déficit. Aquí tenemos, en tan solo 5 minutos, podemos acceder a la cabeza del implante para poder remover el tapón, y una vez que removemos el tapón, voy a colocar un scan body, voy a realizar un escaneado con el escáner Medit, que es el que utilizo, y después es el laboratorio quien va a diseñar esa prótesis provisional que vamos a verificar que tenga un buen perfil de emergencia, que tenga una buena concavidad y que la anatomía sea correcta. Una vez que el laboratorio ha realizado el fresado del provisional por técnicas CAD/CAM, nos lo va a enviar a la consulta y lo que vamos a hacer es conectarlo. Ahí veis la presión o la isquemia que está realizando esa prótesis, esa resina en los tejidos, y simplemente tendremos que esperar que madure. El tiempo de maduración de los tejidos con el provisional es algo variable. Más o menos vamos a esperar pues, entre 1 y 3 meses en función del déficit que tengamos, y sobre todo vamos a verificar que los tejidos se encuentran ya en una fase en la que no existen cambios. Entonces hay que quedar con el paciente cada 2 o 3 semanas para sacar una fotografía y poder monitorizar. Una vez que vemos que los tejidos repetidamente se encuentran en una posición estable, entonces es cuando vamos a proceder a realizar la prótesis definitiva. Esta es la remoción de la prótesis provisional, donde ya hemos obtenido esos perfiles de emergencia tanto de la corona del implante como del póntico. Aquí veis un poco con más detalle la maduración del tejido antes de la inserción de la prótesis definitiva, y aquí ya podemos ver el trabajo en cerámica funcionando. Y podéis observar arriba a la izquierda pues, la situación previa y la situación final. Y bueno, pues este es el protocolo que suelo utilizar para todos estos casos donde es necesaria una regeneración o reconstrucción tisular tanto del hueso como del tejido blando para poder obtener un éxito no solamente funcional, sino también estético de los implantes y poder mantenerlos también en el tiempo con una adecuada salud. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Um caso espetacular, um caso clínico muito difícil, desafio muito grande e com uma estética muito alta, porque uma linha de sonrisa muito alta. Entonces, y para más, para mí, en rehabilitación con implantes, lo más difícil en la estética es rehabilitar un incisivo central y un incisivo lateral. Es lo peor. Y entonces me ha gustado mucho en que optaste por un póntico en lugar de incisivo lateral, y entonces te permite modelar un poquito mejor los tejidos blandos. Un caso muy interesante. Tengo unas preguntas para ti. Mira, lo sabemos que el aumento vertical está limitado por la altura de los picos óseos de los dientes adyacentes y relativamente a la anchura que puedes conseguir con esta técnica. ¿Haces algún overbuilding o solamente te quedas dentro del envelope óseo de la reborda alveolar? Normalmente suelo sobrecorregir el espesor de los bloques. Es decir, que si normalmente voy a utilizar un implante de entre 3,5 o 4 milímetros de diámetro, voy a necesitar tener aproximadamente entre los bloques unos 6 milímetros. Entonces tengo que procurar separar esos bloques 6 milímetros. Esa distancia
me la suele dar el tornillo. Es decir, que como he explicado en el caso, suelo fijar los bloques fuera, porque es lo que me da la distancia. Y luego esos dos bloques que están unidos por el tornillo, lo llevo directamente a la boca y fijo el bloque vestibular. Cuando hacía los primeros años la técnica, fijaba los dos bloques por separado y el problema que tenía es que a veces me quedaban demasiado juntos. Y como luego había una reabsorción, a veces tenía que, al colocar el implante, tenía que hacer un segundo procedimiento regenerativo con biomaterial y membrana, cosa que no está mal, pero si podemos evitarlo e ir directamente a regenerar el hueso que necesitamos, es mucho más sencillo y mejor para el paciente. Sí, es un truque muy interesante eso de pegar los blocos fuera de boca, muy interesante. Y mira, el espesor de las tablas, ¿cuánto dejas de espesura? ¿1 milímetro, un poco más? Pues va a depender del tamaño del bloque, pero normalmente suelo dejar aproximadamente entre 1 milímetro y 1,5. Hay veces que en algunas zonas del bloque pueden quedar 0,5 milímetros, pero no es problema. Yo prefiero que los bloques sean finos, puesto que voy a tener mayor regeneración y menor reabsorción de las corticales. Lo que pasa que cuando el bloque es excesivamente fino, al atornillarlo se puede fracturar, que es lo que pasó en este caso. Entonces eso complica porque hay que utilizar más tornillos, ¿no? Pero normalmente el bloque que vamos a extraer suele tener entre 3 y 4 milímetros de espesor de la rama, y al seccionarlo o dividirlo en dos con la ayuda del disco suelen quedarse dos bloques de entre 1 y 1,5 milímetros de espesor, que suele ser más que suficiente para poder realizar esta técnica. Y todas las raspas de hueso que utilizas para rellenar el defecto, ¿es del bloco o también le haces en la línea oblicua cerca de donde... No, suelo rascar de la línea oblicua externa. No suelo rascar los bloques, porque los puedo desestructurar demasiado y prefiero mantener su integridad para luego poderlos recortar y manipular sin que se rompan. Entonces haces el raspado antes de quitar los bloques. Suelo hacerlo antes de quitar los bloques en la parte superior de la rama oblicua externa, y el bloque lo extraigo de la zona exterior, de una zona diferente, ¿no? Vale, muy interesante. Y una última pregunta. ¿En alguna situación optas por colocar simultáneamente el implante? Si tienes un hueso basal suficiente para tener estabilidad primaria, o haces siempre una colocación diferida de los implantes? Siempre hago una colocación diferida cuando hago regeneración vertical, porque realmente el factor tiempo no es un hándicap o no es un factor a tener en cuenta en este tipo de procedimientos. Yo prefiero la seguridad. El problema es que cuando realizamos técnicas verticales, muchas veces es difícil calcular el nivel de recidiva que van a tener los bloques. Entonces, para poder calcular mejor la posición tridimensional del implante, prefiero esperar a que el hueso esté maduro y hacerlo en una segunda fase que me permita ver dónde voy a localizar finalmente el margen gingival de la restauración, y en función de eso poder ubicar el implante en una posición más congruente. Vale. Muchas gracias, Juan. Una buena hora te tuvimos con nosotros en Boa Noite Xudei, Portugal. Muchas gracias. Encantado. Obrigado. A vosotros.